Fala, fiel! Tá todo mundo bem aí? Porque hoje o negócio promete, viu? Chega mais, senta na cadeira, ajeita o fone, já deixa o like, se inscreve no canal porque o que eu tenho pra falar sobre o Corinthians depois desse jogo, meu amigo, minha amiga, é coisa séria. O assunto aqui não é para os fracos. Se você é daqueles que gosta de se iludir com jogador mascarado, fecha o vídeo agora. Mas se você quer entender o que realmente acontece dentro de campo, então fica comigo porque, hoje é daqueles dias em que o sangue ferve, e já vou começar daquele jeito. Às vezes é melhor um jogador esforçado, com vontade, correndo, suando, do que um cara que tem talento, que sabe jogar bola, mas é Nutella. E no Corinthians, infelizmente, tem muito Nutella. E não adianta ficar chutando o balde, quebrando o controle, xingando todo mundo, porque isso não resolve. A verdade é simples, falta qualidade técnica. O padrão tático não falta, não. O padrão existe. Você vê o desenho do time em campo, você observa a intenção, você percebe o que o Dorival quer fazer. O que falta é bola no pé, é recurso, é intensidade, é força. Falta jogador que resolva. E aí sempre tem 2 ou 3 iluminados que aparecem no meu chat falando: "Ah, lá vem o Samir passando pano pro Dorival." Sai, meu amigo, eu não passo pano pra ninguém. Eu falo sobre o que eu vejo dentro de campo. E o que eu vejo é um Corinthians cansado, lento, previsível, com um elenco mal montado por Fabinho Soldado, com jogador de passo curto, jogador de intensidade baixa, jogador que toma decisão devagar. É um time pesado. O Corinthians hoje, fisicamente, parece que entra em campo com um colete de 5 quilos em cada perna. E eu já vinha avisando. Esse elenco não tem força para sustentar 90 minutos. Não adianta. No primeiro tempo até tenta, mostra alguma coisa, pressiona, compete. Mas no final da primeira etapa, já dá para ver a língua arrastando no chão. No intervalo, eu até escrevi para a galera: presta atenção. O segundo tempo vai ser decidido pelo condicionamento físico do Corinthians. Se tiver força, leva 3 pontos. Se não tiver, vai penar. Dito e feito. O Corinthians voltou para a segunda etapa morto, acabado. Sem explosão, sem recuperação, sem intensidade. E quando isso acontece, qualquer erro se transforma em tragédia. E é aí que entra o Mateuzinho. Meu Deus do céu, o Mateuzinho. O cara sai para dar o bote, não ganha o bote, não consegue fazer a falta, não fecha espaço, não recompõe e ainda deixa um buraco gigante nas costas. Buraco este que obviamente virou entrada livre para o cuiabano, que fisicamente é muito mais forte que o Dieguinho, que já estava esgotado, um menino, garoto, sem força para disputar com um tanque. É injusto cobrar que um garoto resolva lá na frente e ainda cubra desastre defensivo lá atrás. E assim, o Corinthians toma o empate. E logo depois a virada, porque, repito, é um time fraco. É um elenco entre os piores dos últimos anos. E sabe o que me deixa mais irritado? Tem torcedor que acha que, mudando o técnico, tudo se resolve. Como se o Ramon Dias, por exemplo, fosse pegar esse elenco e transformar em máquina. Meu amigo, com o Ramon aqui, nós estávamos na zona do rebaixamento igual o Inter ficou. O Corinthians só não está lá embaixo por causa do Dorival, que pelo menos fecha a casinha, ajusta a marcação, coloca o time para competir. O Corinthians briga por pré-Libertadores por causa dele. O time é fraco demais para sonhar alto. E quando eu falo que o time é fraco, é porque é fraco mesmo. Não é exagero. Basta ver os 2 gols tomados. No primeiro, Mateuzinho virou avenida. No segundo, o cruzamento passa pela área inteira e o Yuri Alberto, pelo amor de Deus, não consegue acertar uma bola.
O cara erra gol na frente e erra bola atrás. É impressionante. É o jogador que mais precisa de chances para fazer um gol no país. A bola passa, ele fura. É surreal. E aí entra outra parte da novela. O caso Martins. Para mim, isso vai ser o divisor de águas da autoridade do Dorival. Primeiro ele disse que afastaria o jogador. Depois, pressão interna para não afastar porque o elenco é ruim. Agora quero ver. Se o Martins voltar como titular, já podem esperar minhas críticas. Aí, eu vou dizer na lata, pipocou. Porque a autoridade, meu amigo, tem limite. Não importa se o elenco é curto. Tem André para colocar, tem opções. Ou é firmeza ou é bagunça. E antes que venham me chamar de corneta, não estou dizendo que Dorival não erra. Ele erra, sim. Hoje, por exemplo, demorou demais para mexer. Demais. Todo mundo sabe que esse time cai fisicamente. Todo mundo sabe que entre 10 e 15 minutos do segundo tempo já precisa trocar, porque senão vira presa fácil. E ele demorou. Esse foi o erro dele. Mas daí a pedir a cabeça do cara por causa de um empate? Aí não. Aí é loucura. Aí é psicopatia esportiva. E digo olhando nos seus olhos, se você quer o Dorival demitido depois desse empate, você perdeu a razão. E tem mais. O Cruzeiro sabe exatamente onde atacar o Corinthians. O lado do Mateuzinho é uma avenida iluminada. Se não ajustar, vai sofrer. Porque toda vez que ele sai, sai errado. Toda vez que tenta antecipar, faz bobagem. E o Dieguinho, coitado, tenta recompor, mas fisicamente não dá. Futebol é técnico, tático, físico. E no físico, o Corinthians perde quase todas. Eu tento mostrar isso, jogo após jogo. Mas tem gente que prefere acreditar no manda o técnico embora. Como se o problema fosse tático. Não é. É técnico, é físico, é mental, é elenco. E até quando a gente vai continuar fingindo que certos jogadores têm nível para vestir essa camisa? Porque tem jogador que é fraco, é comum, é mascarado, e a torcida ainda protege. Parece piada. O Corinthians entra lento, se arrasta, sofre para criar, depende de lampejo e ainda por cima tem jogador que anda em campo que se esconde. É desesperador assistir. Porque a verdade é uma só. Hoje, o Corinthians não está aonde está por causa do elenco. Está por causa do treinador. E isso deveria abrir os olhos de muita gente. E a verdade, fiel, é que quando a gente olha para esse time do Corinthians, a primeira coisa que vem à mente é frustração. Não é raiva momentânea, não é choro de torcedor apaixonado, é a constatação do óbvio. O time está mal, o elenco está mal, e a falta de qualidade técnica fica escancarada em cada lance perdido, em cada passe errado, em cada disputa física que termina em derrota. É impressionante como um simples erro individual acaba custando caro. E quando você pensa que poderia melhorar com o tempo, você percebe que o desgaste físico e a limitação técnica transformam qualquer jogo em uma batalha desigual. O que salvou o Corinthians até aqui foi o trabalho do Dorival. Foi a inteligência tática dele, porque, sinceramente, do jeito que o time está montado, qualquer adversário que aproveitasse as brechas teria feito 2, 3 gols fácil. E olha, não me venham com a desculpa de mas o Corinthians é jovem, vai amadurecer. Jovem, sim, mas inexperiente, pesado, lento, e quando você combina juventude com limitação física, o resultado é exatamente o que vimos. O Mateuzinho é a personificação disso. O garoto até tenta, corre, se esforça, mas não consegue acompanhar a intensidade do jogo. Erra o bote. Deixa espaço, e quem sofre é o time todo. E o Dieguinho, outro garoto que vem tentando mostrar serviço, não tem como cobrir sozinho. É a realidade cruel,
Você não consegue jogar no limite se não tem suporte ao redor. E o que dizer do Yuri Alberto? Um jogador que, se estivesse num time minimamente estruturado, já teria feito diferença. Mas no contexto do Corinthians, acaba sendo mais um que falha nos momentos decisivos. Não por vontade, mas por limitação técnica. O segundo tempo do jogo contra o Botafogo foi a ilustração perfeita do que eu venho falando. O Corinthians entra morto, sem intensidade, os jogadores fatigados fisicamente e qualquer erro se transforma em gol. O primeiro gol do Botafogo nasceu de uma falha individual, mas que poderia ter sido evitada com mais qualidade e preparo físico. O segundo gol veio de um escanteio que atravessou a área inteira. E quem estava lá para impedir? Ninguém. A bola caiu no pé de um adversário mais técnico, mais pronto, e o Corinthians sofreu novamente. Não é questão de tática, não é questão de sorte, é questão de capacidade, de limite físico e de execução técnica. E é aí que a narrativa de o técnico que não tem culpa encontra seu limite. O Dorival é bom, estratégico, sabe ajustar o time, mas ele não é mágico. Ele não consegue transformar jogador comum em craque do dia para a noite. E é aí que a torcida precisa enxergar a verdade nua e crua. Se não houver evolução individual, não há milagres coletivos. E vamos falar sobre os jogadores que se escondem em campo, que não cumprem sua função, que deixam a bola morrer no pé e acham que talento resolve tudo. Garro e Alberto são exemplos claros. Jogadores que têm lampejos, que às vezes fazem uma jogada de efeito, mas não agregam consistentemente ao time. E quando você coloca jogadores esforçados, como o Vitinho, a diferença é gritante. O Vitinho entra, corre, briga, marca, ajuda, se doa. E por isso o time reage. Porque futebol é esforço coletivo, é intensidade, é mentalidade de equipe e não apenas lampejos individuais. O problema é que o Corinthians não tem consistência nisso. E quando você depende de lampejos, de sorte ou de inspiração momentânea, você se arrisca a perder pontos cruciais, a entregar o resultado para adversário menos talentoso, mas mais preparado fisicamente e mentalmente. A situação complica ainda mais, porque o elenco tem jogadores com características limitadas. Alex Santana, Carrídio, Garro, Bidu. Todos têm suas qualidades, mas são limitados em intensidade, resistência e consistência. O que se espera de um time que disputa a parte de cima da tabela é que os jogadores consigam suportar 90 minutos de pressão, de intensidade, de transição rápida. E no Corinthians, o que vemos é um time que se arrasta, que começa bem, mas termina esgotado. E esse desgaste físico se traduz em gols sofridos, em chances desperdiçadas, em confiança abalada. Cada erro coletivo nasce de uma limitação individual, e a soma disso resulta em empate, derrota ou sofrimento desnecessário. E para piorar, tem o fator mental. A pressão interna do elenco, a falta de respeito à hierarquia, a ausência de jogadores que liderem de verdade dentro de campo, tudo isso pesa. Quando o Dorival tenta impor autoridade, muitas vezes encontra resistência ou falta de entrega. E o caso Martins é o retrato disso. Se ele voltar como titular sem ter mostrado comprometimento, sem ter se posicionado de forma responsável, será mais um exemplo de como a autoridade do técnico é desafiada internamente. E quem paga o preço? O time. Quem sofre? A torcida. Quem se frustra? Todo mundo que ama o Corinthians de verdade. E assim, fiel, o que resta é observar, analisar e aprender a enxergar a verdade sem filtro.
O Corinthians tem potencial, tem padrão, tem treinador competente, mas enquanto o elenco não evoluir fisicamente, tecnicamente e mentalmente, cada jogo será uma roleta russa. Qualquer adversário bem preparado encontra espaço, explora erros individuais e transforma em gol. É duro, é cru, mas é a realidade. E o pior, a temporada continua. E com jogos decisivos vindo aí, cada falha vai custar caro. Cada detalhe conta, cada troca, cada decisão, cada minuto no campo. E se a gente não abrir os olhos para isso agora, vamos chorar por pontos perdidos que poderiam ter sido conquistados. E para finalizar esse raciocínio da primeira metade do que eu queria falar hoje, é só pensar: o Corinthians não perdeu por falta de tática, não perdeu por falta de estratégia, não perdeu por culpa só do técnico. Perdeu por limitações físicas, por falhas técnicas, por jogadores que não entregam de forma consistente. E enquanto isso não mudar, enquanto o elenco continuar nesse nível de desgaste, o sofrimento vai ser constante. Porque no futebol, meu amigo, meu irmão, não existe milagre. Existe preparo, entrega e capacidade. E é isso que o Corinthians precisa mais do que nunca. Jogador que corra, que bata, que lute, que seja guerreiro. Porque talento sozinho não ganha jogo. E quando a gente olha para o futuro próximo, o que dá para enxergar é que sem evolução, sem ajustes e sem compromisso real, cada partida será uma batalha desigual, onde o único caminho para a vitória é a superação individual e coletiva. Minuto a minuto, lance a lance, suando a camisa como se não houvesse amanhã. E o problema é que muitas vezes a gente se ilude com lampejos de talento. Um drible, um golzinho isolado e parece que tudo vai se resolver, mas a realidade é que esses momentos não mascaram a falta de consistência. O time sofre para manter intensidade, para trocar passes com precisão, para marcar corretamente, e quando a bola não entra, a frustração aumenta. Cada vacilo é explorado pelo adversário e o Corinthians acaba pagando caro por erros que em outros clubes seriam facilmente cobertos. É um jogo de detalhes e o Corinthians tem sido prejudicado por falhas que não deveriam acontecer no nível que se disputa hoje. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Explodiu nos bastidores do futebol paulista. O que parecia impossível começou a ganhar contornos reais. Rafael Veiga, um dos maiores símbolos do Palmeiras nos últimos anos, teria solicitado sua saída do clube e, pasmem, já estaria acertado com o arquirrival Corinthians. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, corre pelos corredores dos clubes e agita torcedores de todas as partes. Fontes próximas ao meio esportivo garantem que o meia, peça fundamental nas conquistas recentes do Verdão, estava insatisfeito com certas decisões internas e desejava um novo desafio, algo que o motivasse novamente dentro de campo. O que ninguém esperava é que esse desafio pudesse ser justamente do outro lado da cidade, no time que sempre foi considerado rival histórico. Nos últimos dias, reuniões discretas teriam acontecido e os detalhes do contrato estariam sendo finalizados para tornar a transferência realidade. A movimentação, caso se confirme, promete gerar repercussão explosiva entre as torcidas. De um lado, o alviverde que vê seu craque partir rumo à maior inimiga. Do outro, o Timão, que se veria prestes a receber um reforço de peso e, de quebra, inflamar ainda mais a rivalidade.
Nos bastidores, especula-se que a negociação inclua um salário atraente e a promessa de papel central na equipe, algo que teria convencido Veiga a dar o passo polêmico. Entre jornalistas e comentaristas, o assunto já domina as conversas. Se isso acontecer, será a transferência mais comentada da década entre os dois clubes, disse um comentarista conhecido do meio. Enquanto isso, nas redes sociais, a notícia circula como fogo em mato seco, com memes, provocações e discussões acaloradas entre torcedores, antecipando o impacto que essa bomba pode causar no futebol paulista. Tudo indica que, mais do que um simples jogador trocando de camisa, a mudança de Veiga poderia redefinir estratégias e provocar ondas em campo, mexendo com os ânimos de técnicos e dirigentes. Até que haja confirmação oficial. No entanto, tudo permanece no campo do rumor, do quase certo, que já provoca palpitações e apostas entre fãs, tornando cada jogo, treino ou declaração um possível indicativo de que a bomba vai explodir a qualquer momento. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!